Professora, já está gravando. Fique à vontade, não há tempo limite. Bom, pessoal, então, como eu disse, eu queria agradecer muito. Para mim, especialmente, foi uma boa oportunidade, que até quando eu conversei com o Hernandes, quando ele me fez o convite pela primeira vez, ele falou, Heloísa, você pode trazer um pouco do seu trabalho, contar o que você tem feito no seu grupo de pesquisa, né? E para mim foi muito agradável pensar numa apresentação assim, porque eu fui fazendo uma linha de tempo, né? Fui buscando ali desde quando eu me formei até onde eu estou agora, né? Tentando compilar, resumir aí a minha trajetória, né? Ainda sou muito nova, estou começando na área acadêmica, né? Desde 2016 que eu me tornei docente. Na UERJ eu estou desde 2019, então eu ainda sou novata aí nessa trajetória, né? Mas o título que eu trouxe da apresentação, né, que é saúde mental de idosos e idosas, instrumentos psicométricos, estudos descritivos e possibilidades de intervenção, é uma tentativa de resumir o que eu tenho trabalhado até então com o público mais velho, que realmente sempre foi a minha paixão, isso desde a época da graduação eu sabia já que eu gostaria de trabalhar com essas pessoas. Eu sempre brinquei que eu trocava uma criança por um grupo de 10 pessoas mais velhas, sempre me interessei muito, tive, assim, um excelente relacionamento com os meus avós, com os meus avós, com os amigos deles, então acho que foi também uma afinidade construída na minha história de vida pessoal, né? Não apenas na vida acadêmica. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para conversar, viu, gente? É uma conversa, até falei com a Jeane, né? Poxa, Jeane, será que é formato palestrona mesmo ou é um formato conversa, né? E aí a Jeane me deixou super à vontade para organizar a apresentação. É para ser uma coisa mais informal, que a gente possa conversar. Eu também quero saber de vocês, né? Dúvidas, perguntas. Eu acho que pode ser útil também falar um pouco da minha trajetória acadêmica, porque eu me lembro que quando eu estava no meu mestrado, no meu doutorado, essa era uma angústia muito comum de surgir. Né, os caminhos que a gente segue, as escolhas que a gente faz, enfim, as possibilidades aparecem, para onde que a gente vai. Então, pensei que talvez pudesse ser interessante para vocês também, no sentido de ajudá-los a refletir sobre a carreira acadêmica de vocês, sobre o tema de pesquisa, sobre o interesse de vocês no que vocês fazem, sobre as possibilidades de atuação, né, de levar o trabalho para vocês para outros lugares. Então, foi nisso que eu estruturei minha apresentação, pensando no meu percurso acadêmico e fechando, explicando para vocês um pouco do meu grupo de pesquisa que eu fundei na UERJ. Como eu estou na UERJ faz pouco tempo, o meu grupo também, ele é filhotinho, é novinho, começou no ano passado, mas já temos aí objetivos estruturados, atividades estruturadas, e para mim, na verdade, também é uma boa oportunidade de divulgar o meu trabalho, né? Porque enquanto eu estive na UERJ, eu estive de forma remota na maior parte do tempo. E hoje, até conversando com uma colega de trabalho, o trabalho remoto, embora ele possa até trazer algumas possibilidades, algumas vantagens, por outro lado, ele é muito solitário, né? A gente acaba conversando só mais com as pessoas do nosso grupo de pesquisa, do nosso estágio. A gente não consegue muito ver outras pessoas, né? Estar em outros espaços. Então, agora, com esse retorno presencial, está sendo muito bom também ter essa oportunidade de poder expandir os contatos, né? E conversar mais com as pessoas. Bom, eu vou começar lá, desde quando eu fiz a minha graduação em psicologia. Então, eu fiz não apenas a graduação, mas também o meu mestrado e meu doutorado lá no estado de São Paulo, na Federal de São Carlos, né? A fotinha de lá do Departamento de Psicologia. Tenho um enorme carinho por essa universidade, por essa cidade, né? E trouxe aqui a minha orientadora, a professora Elizabeth João Barran. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado com ela. E talvez vocês se identifiquem um pouco com isso, porque no meu mestrado eu fiz uma opção de trabalhar com adaptação e validação de instrumento. E vocês bem sabem que quando a gente trabalha com adaptação e validação de instrumento, 2 anos é quase nada.
né? Muito trabalho que a gente tem. A gente chega completamente desavisado, achando que em 2 anos a gente vai, enfim, fazer muitas coisas e no fim o tempo passa, é pouquíssimo tempo. Eu acho que o doutorado ele é mais tranquilo que o mestrado, porque você tem muito mais tempo para desenvolver o seu trabalho, para conceitualizar, para pensar, e você tem já a experiência de ter estado no mestrado. E quando a gente faz essa opção por trabalhar com testes psicométricos, que é uma área que a gente precisa de muito trabalho aqui no Brasil, né, para criar, para adaptar, de fato, isso exige muitos anos de estudo, né? E foi essa opção que eu acabei fazendo lá na pós-graduação. E eu trabalhei aqui com a validação desse instrumento que vocês estão vendo, California Older Persons Pleasant Events Schedule, né? Ele é um instrumento que ele avalia a prática de idosos em atividades prazerosas, né? Então, na época que eu descobri esse instrumento, eu fiz uma revisão de literatura, eu estava, na verdade, interessada mais no trabalho clínico com as pessoas mais velhas, que eu já me identificava desde a graduação com o trabalho clínico, e fui procurar minha orientadora trazendo esse desejo de investigar psicoterapias com as pessoas mais velhas, e fazendo aí a minha revisão de literatura, eu encontrei esse instrumento, que é um instrumento utilizado nos Estados Unidos em contexto clínico para tratar a depressão das pessoas mais velhas, né? Então, existe uma relação entre depressão e prática de atividades prazerosas, que na psicoterapia cognitivo-comportamental ou na comportamental, uma das técnicas que a gente trabalha com pacientes depressivos, até independente da idade, é uma técnica que se chama ativação comportamental, que consiste em você identificar junto com o cliente potenciais atividades agradáveis e prazerosas para ele e ajudar essa pessoa a se envolver com mais frequência nesses eventos. É uma forma de tratar a depressão, né? É um procedimento psicoterapêutico bastante utilizado também, com muita fundamentação teórica e empírica também, né? De que é algo efetivo. E eu achei ele muito interessante, né? Trouxe para minha orientadora e eu trabalhei com a validação dele no mestrado, trabalhando com essas questões de traduzir, retroduzir, avaliar a equivalência conceitual, semântica, idiomática, para chegar no doutorado e ampliar minha coleta de dados para, então, avaliar a equivalência de mensuração, né, que para isso eu precisaria de uma grande amostra de pessoas mais velhas, e coletar com as pessoas mais velhas aqui no Brasil é um grande desafio, porque se você quer uma amostra minimamente representativa, você não tem simplesmente como mandar um Google Forms e pedir para as pessoas responderem, porque aqui em torno de 25% das pessoas idosas, né, com mais de 60 anos, utilizam a internet, então é uma parcela pequena ainda. Então eu tinha que ir mesmo nos bairros, eu tinha que ir diretamente aonde essas pessoas estavam e entrevistar essas pessoas, né? Tive um trabalho do cão nessa época, mas eu aprendi muito também. Foi algo muito prazeroso para mim também. E aqui eu tenho a versão em português dele, das primeiras páginas, né? Ele também é um instrumento muito longo. Depois a gente percebeu que essa questão dele ser muito longo ficava inviável para a questão de pesquisa, de prática clínica. Não é que ficava inviável, ficava mais difícil, as pessoas ficavam mais cansadas. Então, trabalhei para uma versão curta do instrumento também, que já foi submetido agora, está sendo avaliado para ser publicado, mas tenho já uma versão curta desse instrumento e tenho utilizado na prática com os meus alunos lá na Policlínica também, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, né? E também utilizado em pesquisa. Antes, esse instrumento ele não era usado em pesquisa, ele era mais usado na prática clínica e ele também funciona bem para pesquisa, para a gente poder estudar prática de atividades prazerosas e relacionar com outras variáveis e construir modelos de regressão, enfim. É um instrumento que tem ajudado bastante. Outros pesquisadores também têm me procurado para pedir esse instrumento, tanto para pesquisa quanto para a prática clínica. E para mim foi algo assim, extremamente gratificante saber que eu produzi alguma coisa no final do doutorado que de fato poderia ali ajudar as pessoas, ajudar os psicólogos, né? Isso foi, de fato, bastante prazeroso. Então, vocês que estão aí
na tese, na dissertação, trabalhando com instrumento, estão no meio das aulas de estatísticas lá, todo ansiosos, né? Fiquem calmos que vai valer a pena no final. Todo esse trabalho depois vale muito a pena, né? Mas eu também sempre tive um interesse na prática clínica. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu também quis investir numa formação para clinicar, que na época eu fiz uma especialização em psicoterapia comportamental, né? E durante o tempo que eu estava no mestrado e doutorado, eu também tive a oportunidade de estar presente em algumas intervenções com as pessoas mais velhas, estar atendendo na clínica. Para mim, eu sempre visualizei a clínica e a pesquisa, a intervenção e a pesquisa como algo ali andando juntas, né? Não separadas. Então, ao longo da minha trajetória, eu também fui percebendo que essas coisas elas foram cada vez mais se aproximando, né? Como eu comentei com vocês, durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá em Portugal, na Universidade do Porto, para aprender estatística, basicamente. Aí, ó, o livrinho do Maroco. Foi a referência que eu usei na época, foi uma disciplina de análise de dados que eu fiz lá. À época, lá na UFSCar, embora fosse um programa muito bom, a gente não tinha nenhuma disciplina de estatística. Então, assim, era uma escolha do aluno mesmo. Você quer estudar análise de dados? Eu quero. Então, vai atrás, né? Não tinha uma disciplina sobre análise de dados para cursar. E aí, na época, eu tinha outros colegas que também pensavam como eu, gostariam de aprender, que também tiveram a oportunidade de fazer estágios, de ir atrás e de estudar. Me lembro muito das dificuldades da época, né? O Wanderson até citou o Hernandes na aula de estatística, não foi, Wanderson? Que aprender análise de dados de início é como aprender uma nova língua. Exatamente. Sei lá, imagina, né? Eu achei que foi ótima essa citação, assim, eu acho que descreve bem o que eu senti num primeiro contato, assim, num contato mais detalhado com essa área, né? Imagina que você vai aprender russo, uma coisa assim, uma outra língua, uma outra forma de pensar, de construir, é bem isso mesmo, né? A gente leva um choque no início, né? Mas com prática, né, com persistência, e depois que você começa a aplicar aquele conhecimento no seu projeto, no que faz sentido para você, isso passa a se tornar algo mais concreto para a gente, né? E a gente começa também a conseguir ensinar outros colegas, a compartilhar o nosso conhecimento. Então, assim, foi muito bom para mim ter tido essa oportunidade de aprender, de ir atrás, né? Eu só sinto por não ter tido a oportunidade de buscar isso mais perto. Né? Eu acho que hoje os programas também eles estão se reformulando, as pessoas têm percebido mais essa necessidade e há mais opções hoje em dia do que aí há 12 anos atrás, que quando eu fui fazer esse estágio. Né? Eu também tive a oportunidade de estar lá no Canadá, na Universidade de Alberta, e dessa vez eu fui lá trabalhar num departamento que se chamava Ecologia Humana. Né, que era um departamento que trabalhava com o público mais velho, né, de um viés bastante sistêmico, bastante integrado. Então, você não tinha só psicólogos lá, você tinha economista, tinha cientista social, tinha pessoas de várias áreas que trabalhavam com o público mais velho de um viés das ciências sociais, né? E as ciências sociais, no exterior, no Canadá, pelo menos, eles também se utilizam muito de métodos estatísticos para investigar questões diversas sobre o desenvolvimento humano, né? E naquela época também eu tive a oportunidade de trabalhar com um banco de dados representativo lá do Canadá, que é o Statistics Canada. Então, havia eles faziam várias surveys, várias pesquisas, né? E no caso, eu foi com cuidadores de idosos nessa época, né? Eu investiguei os impactos econômicos para as pessoas que têm que cuidar das pessoas mais velhas, que muitas vezes essas pessoas precisam sair do emprego, aposentar mais cedo, faltar ao trabalho, muitas vezes essas pessoas não têm nenhum tipo de apoio no ambiente onde elas trabalham. Então, era uma pesquisa muito para evidenciar essa necessidade de suporte aos cuidadores também, né? Das pessoas mais velhas com doenças que precisavam de cuidados mais extensivos. E para mim foi muito positivo pela oportunidade de trabalhar com, de fato, um banco de dados representativo. Aqui no Brasil é muito difícil a gente fazer uma pesquisa
criar uma amostra representativa aqui do país, né? São pesquisas muito caras, a gente precisa de muitos recursos, os cortes com relação à pesquisa aqui agora, né, tão terríveis. Até nessa época que eu fui, estava uma fase muito boa, a gente estava tendo muito investimento para pesquisa, para os pesquisadores irem para fora, se atualizar, aprender, né? Mas agora, de fato, está bem difícil. Então, foi muito bom ter tido essa experiência com estatística também, nesse novo contexto, né? Lá também eu pude discutir um pouquinho dos achados do meu trabalho aqui no Brasil, com audiências internacionais. Isso é muito desafiador também, porque a gente vai para lá discutir o trabalho que você está fazendo no contexto brasileiro, e lá eles têm uma outra lógica de pensar pesquisa, eles têm uma outra lógica de construir um projeto de pesquisa. Então, assim, eu recebi muitas críticas construtivas, eu vou dizer, né, para pensar o meu projeto, e também para refletir nessa questão da diferença de contexto, né? Quando você faz uma pesquisa no contexto brasileiro e quando você vai fazer uma pesquisa no contexto internacional, num país onde tem mais recursos, onde tem mais possibilidades. Mas, via de regra, foi bem interessante. A possibilidade de trabalhar com pessoas de várias culturas. Então, lá eu pude fazer uma disciplina também sobre relacionamentos familiares durante a velhice. E aí, nessa disciplina, eu tive contato com pessoas da China, pessoas da Líbia, pessoas ali do Canadá mesmo, da Jamaica. E foi muito interessante a gente observar o quanto as relações familiares, elas são dependentes de variáveis culturais, de contextos, né? Porque cada um trazia a sua experiência, cada um trazia ali a sua percepção do seu contexto. Essa troca foi muito interessante. E essa figura que eu até mostrei lá na disciplina de estatística também, né, Wanderson? Eu contei um pouquinho na primeira aula para os alunos de estatística a minha experiência com estatística, como uma forma de tentar motivá-los a se interessar mais pela disciplina, né? E aí contei que, na verdade, o conhecimento de estatística que eu tive até então, ele acabou sendo muito construído dessa forma, pelas experiências do doutorado, né? E outras experiências também, dessa questão de você ir para um outro país e desenvolver uma pesquisa. Aí a foto da minha orientadora, a Nora Keating, aqui ela estava tentando me ensinar a fazer um snow angel no quintal da casa dela. Só que vocês podem ver que tinha pouquinha neve no quintal da casa dela. A hora que ela entrou, pum, ela afundou, aí eu logo fui, segurei ela assim, me deu nervoso dela cair, dela afogar no meio daquela neve toda. Aí tinha a Janet, que era a minha orientadora, ela estava com uma máquina fotográfica, ela registrou esse momento, e eu guardo com muito carinho. Eu acho que foi um momento assim de muita espontaneidade, né? E de assim, eu tô lá não é só para aprender estatística, eu tô lá para aprender a fazer snow angel e a ver também que os quintais com neve ficam intransitáveis no inverno, né? Porque de fato naquela região ali da Universidade de Alberta, em Edmonton, nevava assim bizarramente, muito, muito, muito. Então é uma experiência pessoal também que marcou a minha vida, né? Bom, depois que eu terminei o meu doutorado, eu quis publicar um dos achados da validação do instrumento no Clinical Gerontologist, que era, na época, o jornal que os autores do instrumento original eram os editores. Então, eu fiz muita questão de fazer um manuscrito para mandar para eles, né? Eu já tinha contato com eles por e-mail para pedir autorização do instrumento, obviamente. Eventualmente, eu mandava alguma atualização de como as coisas estavam, do que eu estava fazendo. Isso foi em 2015, eu já tinha terminado o meu doutorado, e naquela época, depois que eu publiquei esse artigo e conversei com um dos autores do instrumento e o editor desse jornal, ele mandou para mim um manual que descrevia um tratamento cognitivo-comportamental para idosos com depressão, né? Que era um manual que eles usavam já há muitos anos lá nos Estados Unidos, né? No caso, eles eram de Stanford. A Dolores e o Léo, eles são um casal. Eu vou mostrar aqui também. O Larry já, assim, mais de 80 anos, hoje já aposentou, né? A Dolores é mais nova que ele, e eles trabalham até hoje, embora o Larry esteja aposentado, ele está envolvido em atividades de consultoria, e eles trabalham com essa questão de tratamento em depressão e psicoterapia com idosos. Eles são referências
foram, assim, dos primeiros autores que eu tive contato quando fiz a revisão de literatura, e ele mandou para mim esse manual por correio, né, falando, olha, a gente tem esse manual, dá uma olhada, vê se isso serve para você. E eu fiquei muito animada, assim, depois do doutorado, falei, poxa vida, né, que legal seria poder explorar esse tipo de intervenção aqui no Brasil, a gente vê se vai funcionar, como funciona lá, né, enfim, embora aqui também seja muito difícil essa questão de conduzir, né, ensaios clínicos randomizados, esses tipos de estudos, eles são conduzidos lá nos Estados Unidos, lá na Europa, tem muitas evidências de validade, e eu já gostava de clínica, então eu mega me animei com esse manual, né? Esse aqui é o Larry. Foi a última vez que eu falei com ele. Até então, antes da pandemia, eu só falava por e-mail com ele, né? E aí, no começo do ano passado, eu acho, no meio do ano passado, para falar para ele, né, que eu tinha me mudado, estava no Rio e tal, e aí a gente conversou sobre as coisas que eu estava fazendo, né? E ele e assim, a gente mantém contato ainda, e na verdade ele me dá muitas mentorias com relação à implementação desse tratamento, que eu já vou contar daqui a pouquinho para vocês, que eu me animei de colocar para frente uma validação do manual, né? Tanto que o instrumento que eu validei no mestrado e no doutorado, ele faz parte desse protocolo, ele é utilizado nesse protocolo, né? Então, esse aqui é o Larry, só para exemplificar para vocês, que daí agora com pandemia foi possível fazer um Zoom, todo mundo ficou acostumado a fazer Zoom, fazer Google Meet, aí finalmente eu fui conseguir ver ele, conversar com ele, para além das trocas de e-mail, né? Aí, em 2016, eu comecei a trabalhar lá no Triângulo Mineiro, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu quis colocar essa foto aqui, porque eu também tenho um carinho grande por essa foto, né, que foi quando a minha família foi lá me visitar e eu os levei para conhecer a universidade, né? Eu não sei se alguém conhece lá o Triângulo Mineiro, é um contexto muito diferente daqui do Rio, né? O Triângulo Mineiro, ele é formado pelas cidades de Uberaba, Uberlândia e Araguari. A Federal fica em Uberaba, é uma cidade de uns 300 mil habitantes, ela é bem próxima ali da divisa com o estado de São Paulo, então a gente também recebe muitos alunos do estado de São Paulo, mas é uma universidade muito nova. Essa universidade, ela tinha antes a faculdade de medicina, e depois ela virou universidade, né? E na época do Reúne. E a universidade lá enfrenta diversas dificuldades financeiras, de recursos humanos. Então, lá no curso de psicologia, éramos em 20 docentes, não tinha muito espaço, não tinham muitos recursos. Mas foi onde eu comecei a estabelecer a minha carreira enquanto docente, né? E enquanto eu estive lá, eu também tive a oportunidade de coordenar o CEPA. O que é o CEPA? O CEPA nada mais é que o SPA daqui, né, que lá chamava CEPA, que era Centro de Estudos e Pesquisa em Psicologia Aplicada. Mas era o serviço escola lá da universidade, né? A universidade, ela era separada, então você tinha o prédio das aulas, você andava uns 2 quarteirões, você ia lá no CEPA, aí você andava mais 3 quarteirões, você ia no prédio da biblioteca. Então, era uma universidade muito distinta daqui da UERJ, né? Que é tudo junto ali, a psicologia ali é um andar. Você acessa tudo ali naquele andar, né? Lá em Minas, a gente precisava andar e ir chegando nos lugares. A pós-graduação ficava numa outra casa, a gente falava que era a casa da pós-graduação. Então, assim, eu comecei o meu trabalho de docente pesquisadora nesse contexto, né? E quando eu fui para lá, logo eu já comecei a pôr para frente um estudo descritivo para investigar indicadores de saúde mental de idosos e idosas lá da região, né, do caso de Uberaba. E aí, o meu objetivo, né, era fazer um mapeamento geral ali, observar relações entre indicadores de saúde mental. Eu, obviamente, também fui usar um instrumento que eu passei o mestrado e o doutorado todo validando, né, e encontrei resultados bem interessantes de que a prática de atividades prazerosas, elas funcionam como preditoras de desfechos positivos e negativos em saúde mental, né? A prática de atividades prazerosas também tem relação com a função cognitiva, com o estado cognitivo das pessoas mais velhas, né? Trabalha como aí um
uma variável protetiva, né, um fator de proteção para desenvolvimento de demências. Então, foram alguns dos achados que a gente conseguiu encontrar aí com esse estudo inicial também, né? E como também na época a gente não tinha muito dinheiro e muitos recursos para fazer pesquisa, as amostras foram amostras de conveniência, que eu fui buscar na Universidade de Terceira Idade lá da UFTM, nos idosos que frequentavam os grupos, as UBSs vinculadas ao HC da UFTM, os idosos que frequentavam lá o serviço escola, né? E a gente também investigou as diferenças de indicadores de saúde mental dessas pessoas. Então, de forma geral, a gente encontrou indicadores muito melhores para aqueles idosos mais inseridos socialmente, nos grupos de convivência, na Universidade Aberta à Terceira Idade, naqueles contextos onde você tem grupos de pessoas mais velhas fazendo diversas atividades juntas, e, obviamente, piores indicadores em idosos que faziam uso de serviços de saúde. Então, esse grupo hiperdia era um grupo de idosos com hipertensão e diabetes. Então, por isso que chama hiperdia. E o grau de depressão, o nível de depressão, por exemplo, nos idosos que frequentam o grupo hiperdia, era muito maior do que as pessoas que estavam ali envolvidas num contexto de um MUNAT, num contexto de um grupo de convivência, né? Também tive a oportunidade de conduzir um projeto de extensão lá no CEPA para fazer avaliação psicológica, né, das pessoas mais velhas que eram usuários lá do serviço. E aí eu fui constatar na prática que na teoria eu já sabia, né, a dificuldade de fazer avaliação com esse público, de indicadores de saúde mental, não era nem avaliação neuropsicológica que a gente fazia lá, né? Era uma avaliação mais relacionada à saúde mental e a falta de instrumentos para a gente trabalhar com esse público, né? As especificidades da prática de avaliação psicológica com esse público também. A gente tem uma população idosa extremamente heterogênea aqui no Brasil, não apenas no Brasil, né? Mas as pessoas mais velhas, elas podem desenvolver diversos desfechos. Então, você pode ver a pessoa de 90 anos correndo uma maratona e você pode ver uma pessoa de, às vezes, sei lá, 70 anos já institucionalizada, com começo de desenvolvimento de algum tipo de demência, de algum transtorno neurocognitivo. Você vai ver pessoas mais velhas super engajadas no contexto da comunidade, da família, no trabalho, ao passo que você vai ver pessoas mais velhas isoladas, sofrendo de solidão. Então, a gente tem um público muito heterogêneo. E isso é um grande desafio para nós, profissionais, que vamos trabalhar com esse grupo, porque a gente precisa ter uma clareza muito grande das necessidades desse público para adequar a nossa prática, os nossos procedimentos e os nossos instrumentos. Então, uma característica que é comum da gente observar nas pessoas mais velhas aqui no Brasil, sobretudo nas pessoas que estão em maior vulnerabilidade social, é o analfabetismo. Então, como que você vai fazer uma avaliação psicológica com uma pessoa mais velha que é analfabeta? Ou a pessoa que não escuta direito, ou a pessoa que não enxerga direito. Então, são várias questões, várias especificidades desse grupo que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa na escolha dos instrumentos, no formato da avaliação, na maneira como você vai se comportar diante da pessoa, né? E na prática, eu pude já começar a entrar em contato com essas questões, né? Lá também eu supervisionava atendimento psicoterapêutico já, com as pessoas mais velhas, de uma forma não estruturada, né? Não seguindo o manual, por exemplo, vamos dizer assim. Eu tinha minha abordagem, era algo assim mais livre, era um tipo de atendimento que não seguia um protocolo específico, né? E lá a gente também pôde trazer alguns achados com relação ao perfil das pessoas que fazem uso desse tipo de serviço, né, que são os atendimentos psicoterapêuticos, que em sua maioria são mulheres, nos seus 60, 75 anos, mais escolarizadas, com melhor nível socioeconômico. Geralmente é esse público que procura por psicoterapia, né? Homens mais velhos é mais raro da gente atender. A gente atendia também, mas é mais raro. A gente tem muito mais mulheres procurando esse tipo de serviço, né? E as queixas e dificuldades comuns que surgem, né? Muitas queixas relacionadas a abuso físico, sexual, financeiro,
desde abuso lá de quando era mais nova, ao longo da história de vida, como abusos que ainda ocorriam no contexto familiar. Abuso financeiro velado era algo muito comum da gente observar. Então, aquela pessoa que tinha renda, que ia para o filho, e o filho usava para poder, administrava a renda, e não sobrava para a pessoa, aquela pessoa que deixava de comprar um remédio, deixava de fazer algo que era importante para a saúde, para dar o dinheiro para outra pessoa da família e não recebia em troca, né? Então, a gente via muito casos de abuso nesse sentido, né? Muitas queixas de luto, de depressão, porque conforme as pessoas envelhecem, também fica mais provável de que pessoas ao entorno começam a morrer. Então, sentimentos de luto são muito comuns. Mulheres que se tornam cuidadoras, né, de pessoas mais velhas, seja dos cônjuges, da irmã, do irmão. Então, isso acarreta uma sobrecarga, acarreta uma mudança de papel importante. Conflitos familiares é algo extremamente discutido nesse contexto. Geralmente, os conflitos familiares com as gerações mais novas, né, as diferenças de valores entre as gerações, as dificuldades de comunicação entre as gerações, né? E também, na prática da psicoterapia com as pessoas mais velhas, a gente também vai percebendo intuitivamente que precisa, às vezes, uma adequação do procedimento que você vai usar. Então, um procedimento clínico que você aprendeu a usar com a população adulta no geral, pode, às vezes, não funcionar com a pessoa mais velha. Você vai ter que fazer de forma diferente, você vai ter que adaptar o formato, às vezes você vai ter que levar mais sessões para trabalhar uma determinada queixa, você tem que buscar adaptar algumas questões para aquele público-alvo. Então, assim, existem especificidades do tratamento psicológico com esse público, né? Da psicoterapia para as pessoas mais velhas. E como eu disse para vocês, eu tinha recebido o manual lá do Larry, eu fiquei muito animada e com um pouco de verba que a gente começou a conseguir lá, foi possível iniciar um estudo para traduzir o manual, né? Na verdade, não era só o manual, é também um livro de exercícios, de procedimentos clínicos que a gente faz com essas pessoas, né? Então, enquanto eu estava lá em Uberaba, foi possível trabalhar com a tradução desse material. E o que nós fizemos foi convidar especialistas depois para revisar essa tradução e fazer avaliações com relação à equivalência conceitual, idiomática e cultural da versão em português, né? Nessa primeira fase, a gente não muda absolutamente nenhum procedimento. O que a gente faz são adequações de linguagem. Então, por exemplo, situações que vão falar de neve lá dos Estados Unidos, a gente vai pensar em situações que sejam similares aqui no Brasil. A tradução dos nomes, John, por exemplo, que aqui não tem John, aqui é João. Então, outras coisas também que a gente teve que adaptar, atividades físicas geralmente praticadas lá pelos idosos, por exemplo, as artes marciais lá são bem comuns deles fazerem aqui, isso já não é uma coisa comum. Então, a gente teve que pensar em similares. Então, eu me lembro que a gente falou de pilates, falou de yoga, que eram coisas mais da cultura. Então, assim, a gente fez adequações de linguagem mesmo, né? E hoje temos aí uma versão em português do Brasil desse manual. E aí aconteceu de eu vir para o UERJ, de eu vir para o Rio de Janeiro. Na época eu estava casada, né? Tinha casado, acabado de casar, e meu marido conseguiu vir para cá para trabalhar na Petrobras, né? E por sorte, foi sorte mesmo, abriu uma vaga na UERJ, né? Que era na área de desenvolvimento humano, que o trabalho com as pessoas mais velhas, obviamente, também se encaixa nessa área, embora os profissionais de desenvolvimento humano trabalhem mais com, assim, fale-se mais sobre as etapas iniciais do ciclo vital, né? Mas, de fato, hoje em dia a gente enxerga essa área de desenvolvimento humano como abarcando todas as etapas e sendo necessário profissionais para trabalhar com todas as etapas do ciclo vital. Então, eu vim para cá, né? E duas transições importantes aconteceram nessa época, né? Eu me mudei para cá, eu estava grávida, então eu tive meu filho Daniel, até tem uma fotinha dele aqui, brincando aí com o livro com o tratado de geriatria e gerontologia. Essa foto eu tirei quando eu estava preparando as minhas aulas para começar a dar as aulas na UERJ em 2020.
estava lá olhando o Daniel e olhando o livro, selecionando bibliografia, deixei o livro lá, ele foi lá mexer no livro, eu achei mega fofo, falei, desde pequenininho já está querendo se interessar pelo estudo do envelhecimento, né, o que é o ideal, que é uma das coisas que a gente quer difundir, né, uma das ideias que a gente quer colocar na cabeça da sociedade, não é para preocupar com a velhice só quando você chegar lá, né, vamos preocupar com isso desde que a gente se entende por gente, né, então eu fiquei orgulhosa dele quando eu vi ele fazendo isso. E teve um outro desafio que foi a pandemia, né? Então, essa foto aqui que eu coloquei foi a primeira aula que eu dei do ensino remoto, era uma disciplina integrada com a professora Edna, né? Então, ficamos aí 2 anos nessa vida de aulas remotas e tudo mais. E aí eu tive que ir adaptando também um pouco a minha inserção aqui na universidade, a continuação do trabalho que eu tinha iniciado num outro local, numa outra instituição, numa outra cidade, né? Eu tinha muitas coisas que eu queria continuar, mas assim, a mudança de instituição, junto com todas essas questões, isso também acaba impactando um pouco nas direções que as coisas vão tomando, né? Mas eu acho que eu fui muito sortuda aqui na UERJ, eu fui muito bem recebida aqui na UERJ, tanto pelos meus colegas de trabalho, quanto pelos alunos, e não demorou muito, eu ingressei já no laboratório, que é o LED, né, o Laboratório de Estudos do Desenvolvimento Humano, está lá a professora Márcia, Vanessa, a Patrícia, a Edna, e foi possível também, e aí veio a pandemia, e eu fiquei numa curiosidade gigantesca para saber como as pessoas mais velhas estavam se saindo durante esse período. Porém, eu não tinha dinheiro e não tinha nem alunos para fazer a pesquisa comigo, eu tinha a curiosidade, né? O que eu fiz, na verdade, na época, realmente eu escrevi o projeto de pesquisa, que seria uma coleta online, sem custo, super fácil de fazer. Eu sei que eu não iria trabalhar com uma população representativa, mas já seria um insight, seria alguma coisa, né? E eu fiz o recrutamento para o meu grupo de pesquisa inicialmente por e-mail. Mandei e-mail para os alunos que eu já tinha tido contato, falar, olha, eu quero trabalhar com saúde mental das pessoas mais velhas durante a pandemia. Quem tiver interesse em participar desse projeto, me manda um e-mail que a gente marca um encontro. E aí eu tive uma resposta, né, surpreendente de alunos interessados. Então, eu acho que os alunos aqui da UERJ são bastante interessados, né, em querer se envolver em várias atividades. Até tem vários alunos que se envolvem em umas 500 milhões de coisas, e eu tive um retorno desses alunos e foi possível, então, começar um estudo para entender esse panorama aí da saúde mental, das crenças, das atitudes, né? Então, foi possível conduzir um estudo investigando relações entre crenças e indicadores de saúde mental. Um outro estudo que a gente descobriu que existem diferenças de gênero na forma como as pessoas mais velhas estão vivenciando a pandemia. Então, as mulheres, elas experimentam mais níveis de solidão e de depressão e menores níveis de resiliência quando comparados aos homens mais velhos, né? Esse projeto ele ainda está em curso também, então as meninas fizeram entrevistas com pessoas mais velhas pela internet para poder investigar as percepções sobre a pandemia, para a gente criar um banco de dados e derivar alguns estudos qualitativos também, né? Esses estudos qualitativos eles estão sendo produzidos. E também estou trabalhando num estudo muito interessante em parceria com Alex França, que é um colega meu lá da UFSCar, que trabalha com análise de redes, né? Então, o Alex, ele tem essa expertise em análise de redes, eu ainda estou estudando, tenho começado a estudar algumas coisas, mas quem fez a análise mesmo foi ele, né? Para a gente investigar mais em detalhes as relações entre sintomas de solidão e depressão. Né? Pessoas com altos níveis de solidão estão mais em risco para desenvolver a depressão, mas a gente quer saber exatamente quais são os sintomas que estão mais de solidão, que estão mais associados com o desenvolvimento da depressão, né? E isso tem implicações clínicas muito importantes, né? É um tipo de conhecimento importante da gente ter para a prática clínica com essas pessoas, né? Então, em 2020, eu também pude ser a voluntária, né, junto com várias pessoas do Psicologia Presente, que foi uma atuação aqui do IP, para trabalhar, para acolher as pessoas, né, durante a pandemia.
e essa atividade, ela também pavimentou o caminho para um grupo de acolhimento psicológico remoto às alunas da UNAT, que no caso eu fiquei responsável por oferecer acolhimento para esse público, né? O Psicologia Presente era voltado à comunidade uergiana. E aí, no caso, como eu tenho interesse de trabalhar com as pessoas mais velhas, eu fiquei responsável por acolher, né? Chegava para mim as pessoas da UNAT que tinham interesse em acolhimento, né? E isso depois acabou virando um projeto de extensão que a gente desenvolveu no ano passado, e foi muito interessante porque no caso foram mulheres também, a gente abriu para todo mundo, mas teve uma procura feminina. E assim, essas mulheres não tinham ainda muito conhecimento de mexer com mídias sociais, com Google Meet, com WhatsApp. A gente teve que ensinar isso antes para possibilitar esse formato de intervenção. E foi muito interessante, porque elas aprenderam, elas dominaram aí esses desafios, e a gente fez um trabalho bem interessante no ano passado. E no ano passado, como eu disse para vocês, então eu tive a oportunidade de estruturar mesmo meu grupo de pesquisa. Eu já estava trabalhando com alunos em 2020, né? E aí eu senti a necessidade de dar um nome para aquele grupo, de estruturar o grupo, né? E aí, então, fundamos o grupo de estudos e pesquisas sobre envelhecimento. Aí a galerinha aqui do ano passado, a gente fez uma confraternização, porque a gente estava ainda antes da Ômicron, né? Os índices estavam mais tranquilos, então a gente se reuniu. Até foi aqui em casa, o Daniel estava no meio aí das pessoas, né? Como eu disse para vocês, a gente desenvolveu um projeto de extensão com as mulheres lá da UNAT, né? Que é o acolhimento psicológico remoto, tá, aos idosos, né? Mas no caso foram as mulheres, né? As mulheres mais velhas da UNAT no contexto da pandemia, que durou o ano todo. E agora a gente parou, eu não forneci esse projeto esse ano, porque a gente está reestruturando ele agora para voltar presencialmente no ano que vem. Mas ele aconteceu no ano passado. E foi uma ótima oportunidade também para treinamento mesmo das pessoas, dos alunos. Eu tenho muito esse feedback dos alunos aí da UERJ. A gente não tem quase nada de disciplina para trabalhar com esse público, a gente não tem quase nada de estágio, eu tenho interesse, eu quero aprender. Então, assim, eu vejo uma demanda muito grande em termos de formação do psicogerontólogo, né? Tem essa área da psicogerontologia, que ela está bem estabelecida internacionalmente, mas nacionalmente ela não está. E existe uma demanda muito grande para isso, né? E esse projeto de extensão também teve o desafio de trabalhar com um novo formato de intervenção aí que a gente talvez possa chamar de telesaúde, que isso foi aí um desafio não apenas para nós psicólogos, mas para todos os profissionais da área de saúde. Então, como que a gente entrega um tratamento, uma intervenção de forma adequada nesse formato? Então, foi realmente uma aprendizagem prática para a gente pensar sobre essas questões, né? Como eu já estava com aquele manual cognitivo-comportamental traduzido para o português, eu estava louca para começar a implementar a intervenção e a fazer os estudos de avaliação de processo da intervenção, né? Que, no caso, a gente conseguir entregar o tratamento aqui para o público-alvo brasileiro e ver as adaptações que a gente vai ter que fazer. Então, pensando nisso, eu propus um projeto de estágio, né, que no caso é um atendimento cognitivo-comportamental para idosos e idosas com depressão, que ele atualmente ocorre no contexto da Policlínica Piquet Carneiro, né? Ele foi estruturado lá desde o ano passado, e a ideia é implementar aquele protocolo já traduzido e fazer estudos para ver como que esse protocolo vai ou não funcionar para esse público-alvo, né? E aí você tem toda uma metodologia específica de estudos de avaliação de processo, que também eu tenho buscado trabalhar e estudar com os meus alunos, né? E junto com isso também a possibilidade de oferecer um treinamento mais específico, especializado, para psicólogas e psicólogos trabalhar com as pessoas mais velhas, né? Então, atualmente, a gente tem esses dois projetos de pesquisa, que ainda estamos derivando estudos dessa coleta de 2020 para investigar a saúde mental, crenças e atitudes e sentimentos, né, das pessoas mais velhas durante a pandemia, e também está em voga a realização de estudos de avaliação de processo
para seguir com os passos de adaptação daquele manual cognitivo-comportamental para tratar a depressão. Né? Então, são esses os projetos de pesquisa vigentes aqui no GEP. Né? A minha ideia no futuro também é planejar, implementar e avaliar oficinas de promoção em saúde mental no contexto da UNAT. É um contexto muito diferente da policlínica, né? Porque na UNAT são as pessoas que já estão lá envolvidas com atividades, a saúde mental delas já é melhor, né? E assim, pensar em oficinas promotoras faz muito sentido. Né? Na policlínica, as pessoas chegam porque elas têm um problema de saúde. E elas vão para mim, para minha equipe, porque elas têm um diagnóstico de depressão. Né? Então, de fato, você trabalha com um público muito diferente ali no contexto de atenção secundária à saúde do que na UNAT, em que eles já estão cercados de fatores protetivos para a saúde mental. Mas que ainda assim é importante, é interessante que existe essa demanda lá também na UNAT para a gente também trabalhar com oficinas promotoras de saúde mental. Né? E no caso, eu tenho investido muito nessa área aí do Science Implementation, que são estudos que a gente conduz para avaliar a qualidade da implementação do que a gente está fazendo. Então, será que a nossa intervenção psicológica está funcionando bem? Será que aquilo está adaptado para o público-alvo? As pessoas estão entendendo os procedimentos, os materiais que você está usando? Quais variáveis contextuais podem estar atuando ali para influenciar algumas modificações no tratamento? Né? E recentemente também me candidatei para o Prodocência com a proposta de um programa de formação para psicólogos trabalharem com as pessoas mais velhas, né? Como uma tentativa também de suprir um pouquinho dessa lacuna da formação profissional para trabalhar com esse público. Também temos focos, né, de construir, adaptar e validar instrumentos psicométricos para o público mais velho. Estou com o inventário de habilidades sociais para derivar ponto de corte. Estou também com a minha escala de atividades prazerosas para derivar ponto de corte. Temos uma escala também de suporte social, que já tem algumas evidências de validade, precisa derivar ponto de corte. A escala de solidão, a autora, né, da validação aqui para o Brasil, eu converso bastante com ela, que é a Sabrina Martins Barroso, a gente já conversou também de pensar num estudo para validar, para adequar melhor essa escala para as pessoas mais velhas, né? Então, assim, no contexto terapêutico também, eu tenho percebido muita lacuna, muita necessidade de desenvolver instrumento para avaliar melhor a terapêutica, engajamento na psicoterapia. A gente não tem nada disso aqui, para nenhuma idade, quanto menos para as pessoas mais velhas. Então, enfim, isso aí também é um dos objetivos principais aí, né, dos passos futuros do grupo. E também desenvolver materiais clínicos, interventivos, no contexto da intervenção de promoção e prevenção da saúde mental para as pessoas mais velhas, né? Então, eu vou encerrar já trazendo aqui, a partir da minha vivência, né, do que aconteceu até o momento, dos objetivos que foram traçados para trabalhar com o meu grupo de pesquisa, né? Então, desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à formação da psicóloga ou do psicólogo no trabalho com a população mais velha, formar profissionais com habilidades de conduzir avaliações e intervenções psicológicas com as pessoas mais velhas, né? Assim, já temos um déficit muito grande em formação e avaliação psicológica na UERJ também, né? A gente tenta dar um pouco conta desse déficit com eletivas, com estágios, né? Com possibilidade de desenvolver pesquisa, né? Embora o meu foco seja mais com esse público, também pensando em fortalecer a formação nessa área aí no nosso curso, né? Implementar e avaliar intervenções psicológicas para os adultos mais velhos em contextos diversos, né? Seja lá na policlínica, seja no contexto de universidade educacional, no contexto organizacional. Existem muitos contextos em que a gente pode entregar intervenções psicológicas para as pessoas mais velhas, produzir e disponibilizar instrumentos psicométricos para uso com o público mais velho, promover a saúde mental dessas pessoas. Um trabalho muito grande também que eu tento fazer nas minhas disciplinas tem a ver com a desmistificação do que é envelhecer, também de crenças etaristas e preconceituosas que a gente tem, sem perceber,
né? Então, assim, o etarismo, ele é muito presente ainda na nossa sociedade, ele é muito presente nos profissionais de saúde, o que é um grande problema, o que representa uma grande barreira, um grande desafio para a entrega de intervenções adequadas, né? Também a gente tem o compromisso com o público, né? Publicar o que a gente faz. A gente está numa universidade pública, então é nossa obrigação publicar o nosso conhecimento, difundir o nosso conhecimento, né? Não só o conhecimento científico, mas também produzir materiais acadêmicos, seja para a comunidade leiga, para a comunidade profissional, né? São os nossos compromissos. E eu vejo esses dois pilares aí principais na atuação do GEP, né? Pesquisa e intervenção, do meu ponto de vista, elas andam juntas, né? Elas não são separadas. E eu vejo, às vezes, muitos profissionais trabalhando de forma bastante segregada, né? As pessoas que estão fazendo só pesquisa, não estão fazendo intervenção, estão fazendo intervenção e não estão fazendo pesquisa. E essas pontes, elas são difíceis de serem estabelecidas, mas elas são extremamente necessárias, né? E beneficiam muito no avanço da ciência, no avanço das formas de atuação com as pessoas. Eu também gosto muito dessa figura, que é o ciclo da pesquisa em prevenção e promoção em saúde mental, né? Que ela descreve aqui os degraizinhos do que você tem que ir fazendo para pensar em desenvolver e difundir uma intervenção psicológica, né? Olha a trabalheira que é, né? Não é só você ter uma ideia, eu quero fazer isso porque eu acho que isso é legal. Você tem que ter uma base científica por trás, né? Você tem que ter um entendimento do problema, dos fatores de risco, dos fatores de proteção. Você tem que ter instrumentos psicométricos adequados para trabalhar nesse contexto, né? Para daí você ser capaz de desenvolver a intervenção, implementar, avaliar a eficácia, a efetividade e difundir, né? Para outras audiências. Então, é um trabalho, né? É um trabalho grande que a gente não pode fazer sozinho, que a gente precisa de parcerias para fazer isso, né? Então, de forma geral, hoje eu vejo o GEP como trabalhando com pesquisas, com estudos descritivos ou chamados epidemiológicos, né? Talvez epidemiológica é um pouco meio demais, porque não são populações amostras representativas, mas enfim. Mas para a gente descrever o problema, as manifestações, né, dos problemas, os fatores de risco e proteção. Também estudos de adaptação, construção e validação de instrumentos, estudos de avaliação de processo e de resultado, né? Então, avaliar como está o processo da intervenção e quais os impactos da intervenção naquela audiência, né? E também pensar do lado da intervenção, que é desenvolver, aplicar e disseminar modelos psicológicos interventivos e desenvolver materiais de uso clínico também, que a gente tem muito pouco com o público mais velho. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Não quis me alongar muito, eu tinha conversado com a Jeane, não era mais do que 1 hora que eu queria falar, né? Aqui tem o site aí do LED, tem a rede social do GEP-UERJ, quem não estiver seguindo, segue a gente lá, né? A gente está sempre publicando conteúdos relacionados a envelhecimento, relacionados às pesquisas, às intervenções que a gente faz. E para mim, como eu disse, está sendo um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, podendo dividir aí um pouco do que a gente faz, divulgar o trabalho, né? Saber também um pouco da curiosidade de vocês, das dúvidas de vocês. Eu acho que então agora a gente pode abrir para conversar um pouquinho, né? Professora Heloísa, a gente agradece muito, né? A sua apresentação foi muito boa. Tu trouxe essa conexão da tua trajetória, da tua formação e desse processo de exploração, desenvolvimento aí nos estudos de psicometria, de estatística, juntamente com essa construção. Eu achei muito interessante esse início que você fala, que você teve tinha uma conexão, tem, na verdade, né, uma conexão forte com os teus avós, e essa nossa trajetória ela vai se construindo assim desde bem cedo, às vezes, né? Isso traz para a gente um engajamento com o tema e uma vontade maior de seguir numa linha de pesquisa, num caminho, né? Uma das perguntas que geralmente fazem quando você vai entrar no mestrado, no doutorado, qual é a tua conexão com o tema? Eu acho que isso te sustenta em momentos de adversidade, naquelas horas de desespero, e isso é uma forte âncora, né? E, ao mesmo tempo, é uma mola que nos impulsiona para frente, né? Nos mantém firmes, mas, ao mesmo tempo, também nos joga para frente. Então, a gente fica muito grato, e é interessante porque
Até então, se não estou enganado, aqui no laboratório nunca tivemos uma apresentação que trouxesse pesquisas relacionadas ou atuações, intervenções na população idosa. Eu acho que um dos objetivos dessas reuniões do LabMed, de trazer convidados, é justamente isso, mostrar às pessoas as possibilidades de caminhos para pesquisar, né? Aqui temos muitas pesquisas em relacionamentos amorosos, temos agora pesquisa relacionada com perfeccionismo, segurança pública, mas agora acredito que essa tua apresentação, brilhante como foi, pode inspirar outras pessoas a darem uma olhada de, poxa, legal isso daqui, pode ser uma estrada, né? Temos aqui alunos que querem entrar no mestrado, talvez ainda não tenham muito bem definidos os seus temas de interesse, e podem ter ficado apaixonados aí pelo que você trouxe para nós. Então, em nome do LabMed, eu agradeço muito a tua apresentação, a tua participação aqui. E como tu disse, né, é o momento de abrirmos para as perguntas das pessoas que certamente ficaram bem interessadas e curiosas com o teu trabalho. Eu não entrei tanto em detalhes assim com as pesquisas, né? Eu fui falando assim mais en passant, pensando em dar um panorama geral, mas se de repente alguém tiver alguma pergunta específica com relação a essas pesquisas que eu mencionei, com relação também aos trabalhos práticos, né, aos projetos de extensão, de estágio, a gente pode conversar também. Alguém? Dúvidas? Sugestões? Reclamações, críticas ou ameaças? Eu sempre brinco dessa forma, né? Acho que isso quebra um pouco o gelo para as pessoas perguntarem. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luísa. Queria falar um pouquinho também, começar te parabenizando pela apresentação, foi incrível. Eu acho muito importante a gente falar sobre envelhecimento, pensando na transição demográfica, pensando que a gente está aumentando cada vez mais a expectativa de vida. Acho que trabalhos como o seu são assim, muito importantes e essenciais para a gente intervir, né? Para a gente ter prática baseada em evidência, para a gente ter dados que possam embasar o que a gente está fazendo. Então, queria parabenizar pela apresentação, realmente foi muito boa. Agradecer também essa questão que o Wanderson falou de falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu acho o máximo, eu sempre consigo me relacionar muito mais com a pessoa que está falando quando ela faz isso. Então, foi muito bom. E eu também estou entrando agora no doutorado, então foi ótimo poder. Sempre é bom ouvir a história de pessoas tão bem-sucedidas na carreira acadêmica que a gente fica inspirado, né? Enfim, então, eu queria dizer que eu trabalho com neuropsicologia já há alguns anos, desde que eu me formei. E agora, recentemente, eu trabalho mais focado em avaliação neuropsicológica, né, que é a formação que eu tenho. E agora, recentemente, comecei a trabalhar numa clínica aqui no Rio que tem uma demanda muito grande de pacientes idosos. Então, estou recebendo muitos pacientes idosos para fazer avaliação neuropsicológica. E uma das principais queixas, assim, acho que é algo que fica em comum entre a maioria dos pacientes, são questões de memória, né, esquecimentos e essas questões de memória. E acontece uma coisa, não sei se é restrito aos meus pacientes, essas experiências que eu estou tendo, mas vem acontecendo o seguinte: vem o paciente dizendo isso na anamnese, relatando diversos esquecimentos, e geralmente muito frustrados, né, com isso. E a gente vai fazer a avaliação e o desempenho é ótimo. A avaliação tem resultados maravilhosos. Aí, às vezes, aplicando, eu até acho que talvez não seja tão bom assim, mas depois comparando na tabela normativa com a faixa etária, com a escolaridade, acaba vendo que tem um desempenho médio, um desempenho médio superior, muitas vezes também. Então, não tem um respaldo ali no sentido de que há um rebaixamento, um déficit significativo, né, que a gente possa dizer para essa pessoa, né, ter um motivo, alguma coisa assim. E um dos principais desafios para mim é transmitir isso, sobretudo com um caso que aconteceu agora há pouco. Eu terminei com umas 3 semanas que eu fiz essa evolutiva, e essa moça era uma moça que veio com essas queixas de esquecimentos e veio também com uma sintomatologia depressiva muito forte, assim, muito intensa. E a gente fez a avaliação e ela foi muito bem. Assim, uma RAVLT na repetição 5, ela lembrou as 15 palavras. Teve QI médio superior no VAS, enfim, teve um resultado muito bom mesmo. E eu transmitindo para ela essas informações, ela ficou muito decepcionada. Então, ela pegou e disse para mim: então você está me dizendo que, ok, não tem nenhum problema, mas eu continuo me esquecendo, eu continuo sentindo os efeitos disso na prática. Então, isso quer dizer que eu estou morrendo? Quer dizer que é o início da minha morte? Se isso é um declínio cognitivo normal, se você está me dizendo que é um declínio normal para a minha idade,
E aí, o que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, né? Então, acaba que um resultado que é positivo acaba sendo recebido pela pessoa como um resultado negativo, assim, como uma questão, que é um problema, que muitas vezes eles querem uma resposta, né? Alguma coisa que esteja acontecendo que ela possa resolver e continuar vivendo. E aí que entra o encaminhamento para psicoterapia, para estimulação cognitiva, terapia ocupacional, enfim, geralmente eu faço esses encaminhamentos. E para psicoterapia, geralmente tem uma obstrução muito forte vindo desses pacientes. A maioria desses pacientes que eu estou atendendo não gostam muito da ideia, vem com essa ideia enraizada do que é uma terapia, que não querem ficar falando sobre a vida, que não querem relembrar que já passou, querem viver daqui para frente. Essa ideia de se agarrar no presente também, né? Pensando que talvez o futuro não aconteça. E já para terapia ocupacional, para estimulação cognitiva, quando eu explico o que é, eles se sentem muito mais estimulados a fazer, né? Justamente a estimulação cognitiva. E aí eu fiquei muito interessado nessa questão que você falou da ativação comportamental. Fiquei pensando que eu poderia usar essa escala que você validou de práticas prazerosas para fazer um levantamento, mesmo que de uma maneira mais qualitativa, para fazer um levantamento do que a gente poderia inserir, implementar ali na vida desse idoso para talvez aumentar essa saúde mental, talvez entender um pouco diferente o que é a velhice, né? E aí você falou agora no finalzinho sobre essa questão da desmistificação da velhice. E eu acho que é isso que tem que ser feito, em via de regra, com a maioria dos idosos. Que vem com essa ideia muito grande, que se eu estou perdendo memória, eu estou velho e eu vou morrer em breve e acabou minha vida. Sabe? E aí acaba, né, prejudicando ainda mais a saúde mental. Então é isso, assim, queria saber se você pode disponibilizar essa escala, sobretudo se for a versão reduzida, que você falou que tem também, que aí já é melhor, né, para os pacientes, e falar um pouquinho sobre essa questão da ativação comportamental, como é que a gente pode trabalhar essa estimulação com esses pacientes. Poxa, legal os seus comentários, Matheus. Enquanto você foi falando, eu fui pensando em várias coisas interessantes para comentar do que você disse, né? Dessa diferença, né, da queixa subjetiva de memória e do que você vê num contexto de avaliação psicológica, né? O que acontece é que existem perdas de memória que são esperadas para aquela etapa da vida e embora numa avaliação psicológica a avaliação aponte que aquelas perdas de memória estejam normativas para a idade, né? Não tem nada ali além em comparação com a amostra normativa, aquilo é uma fonte de sofrimento para a pessoa, né? Ela se vê de alguma forma perdendo as suas capacidades, né? Talvez ela trabalhasse de forma muito mais eficiente com a memória dela, e por conta da idade, isso vai se modificando, e é esperado que se modifique, e isso tem um efeito também para aquela pessoa, de que ela já não se sente mais capaz de fazer as coisas da forma como ela fazia antes, e é como se a pessoa começasse a lutar contra aquilo, né? E assim, até a questão da psicoterapia, né? Essa resistência para ir para a psicoterapia. Na nossa geração atual de idosos aqui no Brasil, vamos pegar aí 65 mais, muitas pessoas ainda acham que terapia é coisa para louco, que eu, com essa minha idade, não tenho mais nada para mudar nessa altura da minha vida, que não vale a pena. Outra questão também que eu sempre discuto com os meus alunos, né, a diferença de idade. Então, um terapeuta jovem vai atender uma pessoa mais velha, a pessoa mais velha vai chegar lá e falando, você, com essa sua idade, vai me ensinar o quê? Vai falar o quê para mim? Né? Você que quer me ensinar alguma coisa? Então, assim, essa noção da hierarquia, a hierarquia pela idade. Então, assim, são muitas crenças que de fato, elas podem acabar impedindo mesmo, né, as pessoas de procurar psicoterapia, e isso a gente vê na literatura, que as pessoas mais velhas, elas não procuram psicoterapia, pelo menos por duas razões. Porque realmente, muitas vezes, não é um atendimento, uma opção oferecida para a pessoa, e muitas vezes a pessoa também, ela não quer. Ela não quer procurar porque ela tem essas crenças com relação ao tratamento, de que não é para ela, de que cachorro velho não aprende novos truques, de que é coisa para louco, então eu não quero. Né? E, ao mesmo tempo, também um sofrimento com relação às mudanças acarretadas pelo envelhecimento, que geram sofrimento. Não são mudanças fáceis, não são mudanças simples, a gente também não pode romantizar, né? Porque é difícil, sim. Ainda mais se é uma pessoa que sempre foi muito ativa, sempre fez muitas coisas, de repente ela começa a se deparar com algumas limitações. Se ela não consegue encontrar maneiras de se adaptar a esse novo cenário, ela vai ter dificuldades mesmo.
Então, assim, é interessante você observar isso na sua prática, né? Essa divergência aí de uma queixa subjetiva da memória e do que vai dizer um teste normatizado, padronizado para aquela pessoa daquela faixa etária. Né? Com relação à ativação comportamental, a ativação comportamental ela é até um procedimento relativamente simples de se implementar, porque para as pessoas depressivas, pelo menos, quando implementado, se a pessoa de fato segue ali o que é falado, de se envolver nas atividades, rapidamente você vê uma melhora no humor da pessoa, né? Porque assim são atividades prazerosas. As pessoas acham que isso muitas vezes é bobeira, elas não priorizam, elas acham que não vale a pena. Muitas vezes na cabeça delas elas têm que dar conta de obrigações e as atividades prazerosas elas não são vistas como obrigações, são como coisas que eu vou escolher fazer. Então, se eu tenho outras coisas mais urgentes, eu vou fazer urgente, não vou fazer atividade prazerosa. Isso vale para qualquer faixa etária. A gente tende a, quando é para a gente, a achar que não precisa, a não priorizar. Né? Mas quando isso é feito de uma forma bem sistemática, acompanhado por um profissional, em que você deliberadamente se envolve nessas atividades, você tem, assim, muito rapidamente uma melhora no seu humor. Assim, isso é muito visível na clínica, né? E aí, depois disso, você até consegue começar a trabalhar outras questões que são bem mais difíceis de trabalhar, por exemplo, essas crenças com relação ao envelhecimento, com relação a si próprio, ainda mais quando é uma pessoa com depressão, as crenças negativas com relação a si próprio, ao futuro, ao outro, elas são ali muito enraigadas mesmo. É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. Ao passo que a ativação comportamental, se você implementa isso direitinho, acompanha direitinho, rapidamente você já observa melhoras, né? E assim, a ativação comportamental, ela tem esses benefícios para o humor, mas ela também indiretamente acaba tendo para a cognição, não deixa de ser também atividades de estimulação cognitiva. Inclusive, um dos domínios avaliados pelo OPS, né? O OPS é o nome do instrumento que eu validei, o OPS-BR. Atividades intelectuais, que são as atividades de ler revista, ler livro, fazer quebra-cabeça, palavra cruzada, que são atividades de estimulação cognitiva e que, assim, já tem dados de pesquisa que mostram que, realmente, essas atividades especificamente, elas protegem a pessoa mais velha do declínio cognitivo. As pessoas que se envolvem mais nessas atividades, elas vão ter aí pontuações maiores nas escalas que avaliam cognição. Então, assim, as atividades prazerosas, você consegue, mexendo nas atividades prazerosas, você consegue modificar outras variáveis, né, cognitivas, de desfechos em saúde mental, por exemplo, humor, né, e é bem interessante, claro, eu estou com a escala, eu posso te passar, você pode me escrever, meu e-mail eu tinha deixado aqui, né, elogf@gmail.com, qualquer coisa também, o Wanderson, o Hernandes tem, me escreve que eu passo para você a escala, né? Ela já está num formato bem melhor, eu acho que a versão curta, ela é mais adequada, e você pode usar essa escala, na verdade, com a escala você consegue ver a prática em tipos específicos de atividades prazerosas. Então, você tem as atividades intelectuais, você tem as atividades sociais, né, que são de contato com outras pessoas. Você tem atividade contemplativa, que são as atividades que a pessoa pode fazer sozinha, meditar, estar em contato com a natureza, ver o pôr do sol, mexer com planta, com água. E essas atividades, elas também têm um efeito grande no humor da pessoa, e elas têm a vantagem de serem atividades de baixo custo de resposta. Então, pessoas com baixa funcionalidade, elas podem se engajar nessa atividade para melhorar a saúde mental. Né? São atividades baratas, não tem custo. Né? Então, assim, atividades sociais, às vezes, uma das atividades lá, que o instrumento pergunta, se você viajou, se você foi no museu, se você foi em algum lugar, que às vezes a pessoa tem que ter condição de se deslocar, às vezes tem que ter alguma condição financeira. As contemplativas, não, elas têm um baixo custo de resposta, e as pesquisas já mostram que, quando praticadas, elas também trazem
muitas vantagens, né? Elas trazem uma melhora no humor, um aumento de satisfação com a vida, de afetos positivos, e tem também as atividades práticas, né? As atividades práticas são atividades ligadas ao cuidado com o lar, que também acaba sendo muito comum para esse público, né? De cuidar da casa, e também atividades comunitárias, voluntárias, que a pessoa vai, às vezes, na igreja, trabalha numa atividade comunitária, ou vai num grupo, trabalha com aquele grupo com trabalho voluntário. Então, você consegue ver a frequência e o prazer nesses tipos de atividade, você consegue ver onde a pessoa está pontuando mais, onde está pontuando menos, e, na verdade, a ideia é que, a partir do instrumento, a pessoa pense em atividades para ela, personalizadas para ela. Né? O instrumento, ele dá algumas dicas de algumas atividades, mas a pessoa, ela pode pensar nas atividades para ela também, que se encaixem aí nesses domínios, para a gente conseguir acompanhar no contexto clínico. Então, bacana, me escreve que eu te passo o instrumento. Mais alguém? Mais alguém gostaria de comentar? Mais alguém tem algumas dúvidas? Professora, queria agradecer, né, por ter compartilhado o seu trabalho, foi muito interessante, né, como o Wanderson e o Matheus já falaram, nessa construção da sua carreira, muito fofo o seu filho também, né, e também eu queria compartilhar que eu faço um trabalho voluntário numa ILPI, participo também de alguns grupos de discussões sobre o atendimento de idosos, né, em asilos. Então, eu quero me disponibilizar aí como um canal, se o laboratório precisar, né, para coletar aí informações, né, com outros psicólogos. Eu participo de um grupo de psicólogos do Brasil inteiro. Pode ser que, né, ajude bastante o laboratório aí na coleta de dados, né? Hoje, por exemplo, na minha instituição, a gente tem 22 idosos, né, fora os outros que a gente conhece de outras instituições. Não sei se é muito a temática, porque são os idosos institucionalizados, mas eu vi que tem bastante ligação com aquilo que a gente precisa praticar ali um pouco na clínica, né? Apesar de não ser o meu foco, é um trabalho mais voluntário, eu expliquei isso até para o professor, já está olhando para mim aqui, é um trabalho voluntário, né, que eu faço, né, porque eu me interesso, gosto muito, né, de conversar e de estar junto com os idosos. Né, faço atendimento clínico lá, mas é um período muito curto, né, porque é um espaço, assim, realmente curto, e são idosos, assim, em extrema vulnerabilidade, então, o máximo que a gente pode fazer, a gente faz naquele espaço que a gente tem e se permite. Então, acho muito relevante a sua pesquisa, né, e tudo que você produziu até agora para essa idade, né, para esse público, e eu gostaria muito de ver, né, e quem sabe até compartilhar com as colegas aquilo que já tiver publicado, né, que interessante também, até que criar esse laço aí, para que outras instituições tenham a possibilidade de visualizar aquilo que está sendo produzido aqui, né, pela universidade, enfim, né, então agradecer pelo trabalho e, né, vou com certeza mandar um e-mail depois para perguntar, enfim, né, quem sabe aí até dar essa possibilidade de criar, assim, esse laço com outras instituições, né, e criar esse canal aqui, que eu acho que vai fortalecer muito a pesquisa e a prática clínica dentro dessas instituições, né. Agradecer de novo, professora, muito obrigada. Foi muito importante. Eu que agradeço, Jeane. Você falou do meu filho, né, assim, é muito difícil também, hoje em dia eu acho que tem aberto mais esse espaço para a gente trazer a maternidade para a universidade também, Sim. né? Porque essas questões nos atravessam. Então, eu não sei aqui também se tem pesquisadoras que são mães, né? E o quanto que isso atravessa a gente, que a gente precisa aprender a conseguir levar as coisas, a conciliar as coisas. Então, eu tenho buscado trazer isso também, sabe? Contar isso para as pessoas, porque isso faz parte, isso influencia, né? E tem espaço para isso. Eu acho que isso que é o mais importante. Às vezes a gente quer esconder, né, essa questão da vida pessoal e tal, mas a maternidade é algo que demanda tanto da gente que isso é importante da gente também, eventualmente, contextualizar no nosso trabalho
né? Porque as coisas acabam andando juntas, né? E, Jeane, achei fantástico isso que você falou, de ter esse contato. Os idosos institucionalizados, especificamente, é um público ainda mais em risco. Mais em risco e também com menos pesquisas e intervenções disponibilizadas, né? Então, assim, geralmente você consegue chegar ali, por exemplo, eu estou ali na Policlínica, na UNAT, eu ainda estou perto do que está perto de mim, né, da universidade. Agora, as instituições de longa permanência, aqui no Brasil também, elas ainda são vistas, né, como lugares assim que muitas vezes não recebem investimento do governo, não recebe. Então, eu acho, por exemplo, muito legal que você esteja disponibilizando o seu tempo voluntariamente para contribuir com a saúde dessas pessoas, porque aqui no Brasil a gente ainda tem muito que caminhar em termos de política pública para assistência a esse público, né? Você tem a velhice fragilizada, né? Que são as pessoas que estão fragilizadas, que têm comorbidades, que têm transtornos neurocognitivos e que muitas vezes elas são institucionalizadas e elas são colocadas em instituições de longa permanência que também não trazem muitas condições de favorecer a autoestima, a autonomia. Isso é algo super importante, né? Então, embora as pessoas mais velhas possam perder o seu grau de independência para fazer as coisas, isso não tem que ser sinônimo de perder a autonomia, que é a capacidade de escolha da pessoa. E aqui no Brasil ainda as instituições elas são muito desenhadas de uma forma em que a autonomia desse público ela é tolhida, e isso deprime. Então, se você vai comparar, por exemplo, o nível de depressão dos idosos institucionalizados, é maior, né, do que os da comunidade. Então, são pessoas que estão em mais risco, que precisam de mais intervenções, que precisam de mais cuidados, e a gente não vê isso ainda, né? A gente ainda vê muito preconceito, a gente olha para esses espaços também com muito preconceito, achando que é um lugar onde eu vou depositar as pessoas, elas vão ficar lá, e isso é horrível. Porque a gente tem um outro problema também aqui no Brasil, né? Conforme as pessoas vão ficando mais velhas, também vão surgindo as doenças, né? Aumenta o fator de risco para as doenças típicas aí do envelhecimento, por exemplo, os transtornos neurocognitivos, que isso gera também uma demanda para cuidado. E esse cuidado, ele ainda vem em grande parte da família. Só que a família muitas vezes se sente sobrecarregada, sem recursos financeiros, psicológicos, emocionais, sociais para bancar isso. Então, do meu ponto de vista, esse cuidado, essa assistência, não tinha que partir só da família. É uma obrigação do governo que a gente, né, do governo, de uma nação, prover possibilidades de suporte para essas pessoas, para você não ter que... E as pessoas que não têm família? Né? As famílias estão cada vez diminuindo mais, as pessoas estão tendo menos filhos, os filhos estão viajando, estão migrando, muda de estado, muda de cidade, muda de país. Então, também, essa crença familista, né, esse cuidado centrado na família, ele ainda é muito forte em países como o Brasil, e isso traz um problema para a gente, né? Então, assim, ao passo que as ILPIs poderiam ser enxergadas como sendo uma solução, como sendo uma opção, muitas vezes a gente enxerga como sendo, assim, o fim do mundo, porque realmente ainda, em alguns lugares, é realmente o fim do mundo, né? Uma visão do inferno. Você vai lá, as pessoas estão desassistidas, não tem recurso nenhum, né? E isso é horrível de ver, isso é muito ruim, e não deveria ser assim. Né? As pessoas mais velhas deveriam ter seus direitos respeitados, sejam institucionalizadas ou não, né? Deveriam ter esses direitos básicos assegurados, com ou sem família, né? E a gente tem muito ainda para fazer, para mexer nisso, né? Então, assim, também não é só uma questão de recurso financeiro, de ter recurso financeiro para isso, é uma questão também de mentalidade, de crenças das pessoas, né? De saber que enfim, as pessoas vou ficar velho um dia e eu posso precisar de assistência, de ajuda, e eu quero ter o máximo de opções que eu puder quando eu chegar nessa etapa. Né? Então, bem interessante, a gente precisa muito fazer pesquisa nessas instituições, eu tenho interesse sim, e foi muito bom saber que você tem essa via de contato. Então, a gente pode ir se falando, com certeza, aí, para, de repente, ir acertando aí, né? Pensar em possibilidades. Fico muito feliz que você tenha aí essa via, essa abertura.
Sim, professora, aí o asilo está aberto, assim, né, para pesquisa, né, a responsável técnica se interessa muito pelas questões, né, de pesquisa, ela é uma enfermeira e tal, então ela é muito receptiva, né, a essa presença das universidades na instituição, ao contrário de algumas que, às vezes, como você disse, né, são depósitos, né, de idosos, né, então essas questões são muito graves, assim, nas instituições, né? Hoje mesmo a gente discutiu vários casos de, pelo menos vários, não, 3 casos de idosos que estão sendo completamente abandonados pela família e tal, e ao mesmo tempo eu tenho idosos lá que não querem retornar para o ambiente familiar, porque é muito pior do que está institucionalizado. Então, a gente tem essas questões também, né, de idosos que estão deprimindo porque a família está pedindo para retornar para o convívio familiar e esse idoso não quer, ele quer permanecer na instituição, né? E aí tem uma discussão aí, Ministério Público, enfim, envolvendo aí a própria instituição. Então tem vários pontos assim que podem ser avaliados também, né, dentro desse público, né, e além disso eu tenho questões também de idosos que não são alfabetizados, têm diversos comprometimentos físicos, motores, e que torna-se a intervenção muito mais difícil, né, então a gente pensar aí, talvez aqui na psicologia, de formas, né, de intervir e ajudar também esses idosos, né, então tá aberto, né. Eu topo qualquer coisa e a gente quer mais pesquisa mesmo dentro da nossa instituição e ajuda mesmo. É isso. Com certeza, né? Tem muito trabalho para ser feito, né? Mais alguém? Mais alguém? Professor Hernandes, gostaria de falar alguma coisa? Olha, você sabe que eu sou uma pessoa idosa, né? Então, eu falo por esse viés agora, né? Depois de tudo isso, né? E, bom, realmente isso é uma coisa, né, que todos nós vamos viver, né? E eu tenho sentido isso tudo ao longo do tempo. Embora, assim, eu sinta que a minha mente está muito viva ainda, há outras coisas que ficam me mostrando, assim, que não é, eu já não sou tão jovem quanto fui, né? O físico vai... Às vezes eu desconfio um pouco também de algumas coisas, mas eu vivo dizendo isso para vocês, né, da memória e tal, mas eu acho que é porque é um acúmulo de informação, né? Eu acho que ainda não é um problema assim de perda, né? A gente lida com muitas coisas ao mesmo tempo. E aí... Muito estresse também, né, Hernandes? A carreira docente, ela sobrecarrega muito, né? Então, isso também é associado com queixa de memória. Agora, eu acho que é fundamental esse trabalho, não há dúvida nenhuma, né? A psicologia, ela demorou um pouco, né? Talvez toda a cultura tenha demorado um pouco, assim, a dar este foco, né? A psicologia do desenvolvimento, quando eu comecei a estudar, a pessoa ficava adulta e já não havia mais interesse, né, no desenvolvimento, parou ali, né, aos 20 e poucos anos e tal, e aí se viu depois, né, tinha poucos que, acho que o Erik Erikson foi um cara meio pioneiro nessa jornada, né, do desenvolvimento, ele se preocupou muito com a vida nesse último estágio, né, e tem coisas muito interessantes dele, né, sobre isso, até sobre a própria morte, né, e a preparação para a morte, né. E eu acho que nós agora evoluímos muito, e a professora Heloísa está dentro dessa, né, dessa parte da psicologia do desenvolvimento, que, sem sombra de dúvida, os dados aí que vocês trouxeram, né, estatísticos, a população está envelhecida, né. Em alguns lugares predominam as pessoas já com
com essa idade, né? E os nascimentos já são mais raros e tudo mais e tal, né? A Europa está envelhecida, o Brasil também já tem mudado bastante essa configuração, né? E hoje nós passou tão rápido e eu vejo que eu já estou dentro dessa. Né? Há pouco tempo eu estava aí com 30 anos de idade também, né? Agora já estou aí com 65 para 66, né? As coisas da velhice, do desgaste, né? Vão vindo, né? Aí, Luiz, acho que não sabe, né? Mas esse final de ano, eu tive um infarto. Nossa, Hernandes, não soube, não. Isso. Rapaz, gente. Eu que me tinha como uma pessoa, assim, não é muito saudável, porque não tinha doença crônica nenhuma, né? Até então. E praticante de exercício físico regular, né? Quase que um atleta, né? Até para tentar evitar isso mesmo, porque já se sabia de uma genética familiar, assim, meus pais morreram de cardiopatias e tal, né? Mas vejam como também tem isso, né? Quer dizer, a gente vai envelhecendo, essas coisas vão ficando mais, né? Nós vamos ficando mais vulneráveis também ao nosso físico, né? E aí essa programação genética, que embora eu tenha envidado todos os esforços para superá-la, a programação genética foi mais forte do que o meu comportamento, o meu estilo de vida né, e tudo mais, né? Ainda bem que foi um negócio, talvez até em decorrência dessa minha preparação, foi algo mais leve né, que eu estou conseguindo me recuperar, né? Mas veja bem, não é? Eu praticante de esporte regular, eu hoje fiz agora estou dando um depoimento, agora é um idoso, né? Ilustrando a belíssima aula aqui da professora Heloísa, né? Como dizem, né, o lugar de fala, né? O seu lugar de fala. Fiz um mas teste você traz ergométrico. uma trajetória, o Hernandes, muito bem sucedida, né? Assim, professor universitário, produziu várias coisas, é modelo para muita gente, né? Falando da questão da atividade física, assim, tem as milhões de trajetórias. Eu diria que a sua trajetória é uma trajetória que exemplifica aí muitos domínios do envelhecimento bem-sucedido. Mas como você disse, ainda assim, né? A gente não escapa, né? A gente vai não. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa agora, né? Veja que talvez eu tenha que... Eu hoje fiz um teste ergométrico. Justamente não tenho resultado ainda, vou ter na próxima semana. Agora, imaginem vocês, não é? Que eu possa voltar a fazer exercício físico ou eu possa não voltar a fazer aquilo que eu fazia há pouco tempo atrás, né? Então, veja que isso é um movimento que um idoso vai ter que fazer, né? Para não se deprimir, para se adaptar a essa nova situação, não é? Isso pode ter assim um significado, e tem, né, de certa forma, um significado meio castrador, né? Sim. Limitador daquilo que eu vivia antes, né? A minha autoestima física, eu me senti um atleta e de repente veja como isso tudo são coisas, de repente eu vou ter que ir fazer uma psicoterapia aí com a Heloísa ou com, né, de apoio aí com o Wanderson, que já tem sido meu terapeuta informal, né? Mas é isso, não é? Essas são as coisas veja como isso tudo é muito importante. Talvez até eu venha precisar mesmo em um momento de um apoio formal, assim, né, para processar melhor e me adaptar melhor a... Espero que não venha isso, né? Eu quero já estar na próxima semana voltando lá com a minha raquete para o meu esporte, se Deus quiser, né? Mas é isso, não é? É essa coisa, então, que vocês falaram muito bem aí, achei uma apresentação fantástica da trajetória da Heloísa e daquelas coisas que ela está estudando tão bem, né? E muito bom, né? Muito bom. Não sei se querem perguntar mais alguma coisa para a Heloísa, né? E aí, pessoal? Mas você sabe, deixa eu comentar uma coisa que você falou, Hernandes, né? Você falou do Erickson, aí o Erickson foi o primeiro psicólogo realmente
a considerar, né, a etapa da velhice como fazendo parte do desenvolvimento. Ele foi o primeiro psicólogo que considerou isso, né? Depois vieram outros profissionais, outros teóricos, pesquisadores. Mas eu acho que, assim, para nós que estamos inseridos nesse contexto da academia, a gente também está num contexto muito privilegiado, sabe, para viver a velhice, né? O Erickson, ele vai falar da geratividade, que é a virtude da gente transmitir para gerações mais novas o nosso conhecimento, a nossa experiência, né? O quanto que isso vai contra uma estagnação, né? O quanto que isso também pode proteger a nossa saúde mental, né? Eu tenho 36 anos, então, assim, ainda não estou vivenciando a etapa da velhice, mas eu espero muito chegar lá. E quando eu paro para pensar que eu estou no contexto da academia, eu me sinto muito privilegiada, né? Porque já é naturalmente um contexto que vai proteger a gente de uma série de questões, porque a gente está sempre muito envolvido cognitivamente, né? Estudando, pesquisando, escrevendo, aprendendo. Então, isso acaba que funciona já naturalmente como, né, uma proteção para as questões cognitivas, né? E também num contexto onde a gente pode ensinar, né? Poxa, ensinar é tão bacana, né? E a gente, conforme vai aumentando a nossa experiência, vai aumentando os nossos anos de experiência, a gente também aumenta um pouco a bagagem também para passar para as outras pessoas. E também eu acho que vai percebendo que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Eu sempre tenho essa impressão. Sempre que eu começo a estudar um assunto novo, eu estudo, eu falo, gente, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para saber que eu nunca vou dar conta de tudo. Né? Eu acho que tem um outro colega aí, idoso, que está querendo falar, Heloísa. Tenho a impressão. Pode falar. Tudo bem, Heloísa? Meu nome é Luiz Antônio. É um prazer conhecer você. Assim, você tem uma energia muito boa, né? Muito clara, muito suave. E eu tenho pego, assim, infelizmente eu não peguei, vou pegar depois, vou ver a apresentação toda, porque estou no consultório e eu tenho um computador aqui que ele entra, não entra, e aí eu estou pelo celular. Bom, eu sou orientando professor. Luiz, desculpa interromper, ajeita melhor o celular aí para a Heloísa te ver direitinho. Isso. Tô vendo. Tu não quer mostrar a idade, tu está escondendo a idade. E aí, né, ele fala sempre isso, né? Mas eu estou quase chegando lá também, né? Então, eu tive um estudo, né, realizado junto com um professor aí, eu sou orientando dele hoje, eu estudo a doação de órgãos, eu sou estudioso hoje das atitudes, né? E no ano que eu fiz o meu mestrado, eu tive o prazer de trabalhar com ele também. Ele foi meu co-orientador no meu mestrado, que eu fui estudar outras variáveis, né? Aquelas variáveis intelectuais relacionadas ao amor, ao sexo, enfim. E eu fui estudar o amor dentro dessa área. Eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz. E a cada momento bom, eu trabalho com essa população dentro do meu consultório, né? Dentro do hospital também, porque eu sou um psicólogo também, falar. Embora hoje eu faça um trabalho diferente que não tem a ver com a área do envelhecimento, né? Assim, especificamente, né? Que é a área da doação, é um assunto que me interessa muito porque eu trabalho no consultório com isso. E fiz esse artigo, foi publicado pela revista da UERJ, tudo, né, chamado Amor, Atitudes Sexuais e o Índice das DSTs em Idosos. Que legal. Foi muito legal, Heloísa, um trabalho bem interessante, a gente conversou muito foi um trabalho reflexivo sobre a questão do preservativo também, sabe? Mas a gente sabe também, assim, o trabalho, meus pais são idosos, né? Meu pai tem 97 anos. E a minha mãe tem 94 anos. Assim, é um trabalho de reflexão total. A gente fica pensando. Eu fico pensando, Heloísa, assim, na minha contribuição para essa paliação, né? Porque é um trabalho paliativo, né? Assim, eles não têm aquela coisa mais de
de querer, né, fazer as coisas que faziam, né? Eles desejam dançar e sair. Então, eu tenho descoberto, né? Eu tenho feito outras descobertas com eles juntos, né? Então, eu de 15 em 15 dias, eu vou para lá, para a casa deles e cuido deles. E aí eu faço terapia com eles sem eles saberem, né? Então, a gente conversa sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, sobre os bens que eles têm, né? E aí eu vejo como que está essa autonomia deles. A questão da higiene, a questão do banho, por exemplo, parece que o homem tem... Meu pai tem uma dificuldade muito grande com essa coisa do banho, porque é um saco tomar banho, que é um esforço muito grande, né? E aí eu vou para um conceito também que a gente utiliza muito no hospital, né, com as famílias, que é o hospitalizado e o co-hospitalizado, né? E aí eu acho que aí também tem isso, sabe? O seu trabalho deve ser excepcional, assim. Eu não pude ver tudo que você, mas eu vi a questão das áreas, dos aspectos, das dimensões que você viu da escala, que é a contemplação, aquela coisa toda, isso realmente existe, sabe? E eu fico pensando assim, né, nesse aprendizado que eu venho tendo com eles. E aprendo muito, porque eu sou um idoso velho, né? Aquele idoso já que está nos, sabe como? E eu aprendo muito com eles, né? E a geriatra que está com eles, eu penso que todo idoso precisa ter um acompanhamento geriátrico específico para poder ver essa parte da clínica deles, porque é o que parece que mais influencia também, né? Porque o cérebro ele é um órgão físico, então é uma parte clínica, além das comorbidades, né, que vão aparecendo com relação à questão da próstata. Na mulher já tem a questão, né, do coração, né, da pressão. Né? Então, isso tudo, a gente quer ir no banheiro, não consegue fazer cocô. O meu pai tinha um problema sério, ele rodava a casa inteira quando ele não conseguia fazer cocô, e ele começou a desenvolver mais ainda, né, esse transtorno de ansiedade que ele sempre teve na vida. E quando chega na velhice, isso fica pior, sabe? Então, eu vejo também que esse có-idoso, né, esse có-velho, ele precisa muito, sabe, assim, também desse apoio, como você falou. Realmente, tudo que você falou, olha que é difícil de ver gente que fala assim como você, viu? Tão bem em relação a uma dimensão tão importante da vida da gente, que todos nós pretendemos ter essa possibilidade de envelhecer, que eu acho que é uma idade linda. E o que o professor falou também é muito interessante, e o que você falou também, porque é uma reflexão, né, muito grande. Poxa, um cara de uma carreira brilhante, um cara bacana, maravilhoso, mas eles, não sei se com o Hernandes acontece isso, né? Talvez a terapia possa ajudar, mas ele é um ótimo psicólogo, entender essa reflexão, poxa, mas acabou. Sabe? Agora, esse fim, né? Esse fim que é difícil para todos nós, né? E não é diferente para o idoso, né? Para a gente que está vendo os nossos pais partir, os nossos amigos envelhecerem, a gente mesmo envelhecer, porque também a nossa memória ela vai também se desgastando, sabe? Então eu fico pensando, gente, como que falta trabalho como o seu, como que falta instituição como essas que você falou, né? Instituições de longa permanência, né? Que são essas instituições que muitos profissionais ainda não são muito bem capacitados para poder cuidar deles, porque acham que é cuidar, dar banho, deixar lá, falar uma meia dúzia de palavras, mas e a referência? Né, a referência familiar dessa pessoa, né, há um sentimento, né, há uma crença, como você falou, sabe? A minha família, né? Eu estou aqui sozinha, entender que ele agora tem uma outra família, que é na instituição junto com outros idosos, não deve ser muito fácil, né? Eu acredito, sabe? Então, eu amo fazer esse trabalho com essas pessoas que estão à margem, nessa dimensão da vida. Eu acho importantíssimo o que você está fazendo. Talvez mais à frente, quem sabe, eu possa vir a fazer outros trabalhos mais específicos dentro dessa área do envelhecimento. Eu tive também um prazer de conhecer a Lúcia França, que trabalha também dentro dessa área, que foi minha orientadora. Investigamos o amor junto com o professor, aprendi a lidar com essa dimensão da vida amorosa, né, do amor também com o professor, através dos velhos, sabe? Porque não muda apenas a sua dimensão de vida, se você é novo, se você é velho, se você é, enfim, idoso. Então, eu muito obrigado, assim, eu achei muito bacana. Eu quis realmente falar porque eu fiquei, assim, emocionado. A gente fica emocionado e tem vontade de falar sobre isso, né? Dizer, poxa, que bacana, segue isso, porque a gente precisa de trabalhos como o seu para a gente poder tratar dos nossos
nossos amados velhos, e levar propostas que eles possam se sentir mais felizes dentro de casa, né? Sabe, de conversar com os filhos, né? Os filhos falarem eu te amo, de abraçar e falar isso verdadeiramente, né? De dar banho sem ter vergonha de limpar lá o bumbum de um ou de outro, sabe? Isso só pode ser consolidado a partir de uma relação de confiança, né? De uma relação de amor, né, Heloísa? Isso é muito importante, muito bacana o seu trabalho. Parabéns, tá? Era isso que eu queria falar. Eu que agradeço as suas palavras gentis, carinhosas, e eu quero ver seu artigo. É um tema super interessante. Essa questão de amor, sexo, sexualidade, ainda é um tabu para esse público, né? Tem uma colega, a Sabrina, que eu falei dela também, a que fez a escala de solidão, ela acabou de publicar, ou vai publicar ainda, um material clínico para falar sobre sexo com pessoas mais velhas, como se fosse um baralho. Baralho da sexualidade, porque, de fato, a vivência da sexualidade, ela muda também, né? Quando você vai ali para a etapa da velhice. Começam a ter essas questões hormonais, a mulher entra na menopausa. Lá na psicoterapia, os homens, quando vão procurar psicoterapia, geralmente é com uma queixa sexual. É porque teve algum câncer de próstata ou porque sofre de impotência, e aí é falado que tem que fazer psicoterapia para resolver, aí busca psicoterapia com essa queixa em específico. Né? Então, assim, essa área da sexualidade, né, de viver a sexualidade, o sexo, é algo também ainda pouco explorado aqui. Existe muito tabu. Então, acho que é muito interessante que você se debruçou aí um pouquinho sobre essa área, sobre o amor, sobre a conjugalidade. Vou querer ler o teu artigo, né? De repente, tiver também interesse em parcerias futuras para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu acho que é super interessante. E eu falo também que eu tenho um quê egoísta de trabalhar com envelhecimento, porque eu quero envelhecer bem. Então, assim, eu quero trabalhar agora para quando eu chegar na etapa... Você falou para a gente cuidar também agora da geração mais velha, proporcionar mais qualidade de vida, saber como cuidar dessa geração, ter mais empatia com essa geração, mas para quando a gente também chegar, né, ter mais opções, ter mais possibilidades, isso está mais desenvolvido, mais ampliado, né? Então, assim, a gente faz pensando nas outras pessoas, mas, consequentemente, a gente vai ser beneficiado também. Eu falo para os meus alunos, né, que são mais novos até do que eu, que existe uma referência famosa do IBGE, que a gente sempre cita ela para falar da população mais velha. Em 2050, teremos aí aproximadamente 30% das pessoas mais velhas no país. Aí eu falo assim, gente, 2050 sou eu, são vocês estão parando para pensar nisso? A gente fica achando que são os outros, né? Só que é a gente daqui a um tempo, a gente vai ser velho, se tudo der certo, se tudo correr bem, a gente tiver o privilégio de viver a nossa vida, a gente vai ficar velho. Então, assim, muito legal, bem interessante o seu trabalho, né? O seu depoimento também pessoal aí, em contato com as pessoas mais velhas. Fiquei muito contente aí que você trouxe um pouquinho da sua experiência e das suas percepções. Obrigado. Depois eu posso enviar, se você quiser, eu posso enviar, eu quero realmente estreitar minha relação, eu quero aprender mais. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom. Você sabe que outro dia eu dei uma aula relacionada com instrumentos psicológicos e acabou rolando aquela polêmica, né, de que talvez os instrumentos eles possam não ser mais comprados apenas por psicólogos, e teve esse debate, né? E aí eu trouxe uma discussão para a aula que foi a seguinte, né? Bom, será que a gente está fazendo bom uso daquela ferramenta que é exclusiva da nossa profissão? A gente quer brigar tanto para ter essa exclusividade, mas será que a gente está fazendo bom uso desse privilégio que temos? Ou será que a gente está lutando por essa questão apenas por uma reserva de mercado, né? E aqui eu fico pensando também, porque a psicologia, né, a psicologia do desenvolvimento, o estudo dos idosos é algo que já está aí há um certo tempo. Mas a gente vê poucas pessoas realmente trabalhando com isso, poucas pessoas pesquisando isso, né? Eu, pelo menos, não conheço tanta gente interessada em pesquisar sobre envelhecimento, mas quando alguém vem e fala sobre, os olhos de todo mundo brilham, sabe?
mas o quanto que a gente está realmente trabalhando para estudar, para conhecer, para investigar essa população e realizar intervenções, o quanto estamos nos capacitando, né? Então, acho que um trabalho bonito como que você tem feito acaba inspirando as pessoas, trazendo informações para elas e, quem sabe, abrindo um caminho aí de possibilidades para que elas possam entrar para essa área e trazer assim contribuições mega importantes para essa população que é tão abandonada aí pelo poder público, né, pelas autoridades, que falam muito, sei lá, na criança, na adolescente e tal, mas os idosos eles ficam meio que para lá. É o caminho para onde todos nós estamos caminhando e, se tivermos sorte, chegaremos lá. Bom, concordo, Wanderson. Tem um pouco essa diferença mesmo dos interesses. E eu acho até que isso pode acontecer também, em parte, por conta dessas questões das crenças etaristas mesmo, das pessoas olharem para envelhecer como sendo algo ruim, né? Hoje em dia a gente vive numa cultura bombardeada por tratamentos para rejuvenescer, para a gente esconder a idade, né? Tem essa coisa, eu não posso falar a minha idade, né? Eu fiz aniversário, vou colocar 0 na minha vela, vou colocar um ponto de interrogação, né? Também, às vezes é só uma brincadeira, mas isso por trás também revela a dificuldade das pessoas de lidar com o fato de envelhecer, né? De achar que isso é ruim, né? E, gente, se você não envelhecer, você morreu. Acho que é pior, não é? A minha irmã ela fez 36 anos por 10 anos consecutivos. Ela dizia que as pessoas tinham 36, ela ficava ocultando a idade, né? E tem muito isso, né? É tudo muito para a juventude. Você liga a TV, você vê jovens para lá e para cá, as novelas, mesmo os idosos. Tivemos o caso daquele ator, um ator bem idoso, que parece que ele tirou a própria vida, né? Ele estava assim, reclamando porque, sabe, os autores das novelas não chamavam mais ele e tudo mais para nada, né? Enfim, né, uma coisa assim que não é somente para quem tem baixa renda, mas de um modo geral, né? A nossa sociedade, pelo menos aqui ocidental, parece que não liga tanto quanto os orientais ligam e valorizam os idosos, né? Pois é. Né? Bom, é uma pena. Tomara que isso mude, né? A gente tem que trabalhar para isso mudar. É isso. Tem mais alguém? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Isabela. Bem baixinho. Parece que você está do Acre, mas estamos te ouvindo. Agora? Dá para escutar, dá para escutar. Você tá baixinho, dá para escutar. Tá certo. Eu fiquei aqui pensando, né, e observando. A minha mãe, que tem pouca escolaridade, ela fala que assentando, né? Eu falei, não poderia deixar de comentar, né, porque tá tudo muito, muito bacana, muito bom. E eu fiquei pensando, né, nas possíveis variáveis, né, somente a que eu estou trabalhando, que é perfeccionismo. Eu fiquei pensando, né, se tem algum estudo sobre isso, sobre o perfeccionismo. No caso, eu também coloquei outra variável, a imagem corporal em idosos, né, porque tem toda essa questão, né, do declínio, a questão dessa cultura da beleza no Brasil, né, e o idoso. E aí tem essas estratégias estéticas. Queria saber se a professora tem algum dado sobre isso, alguma informação. E eu te agradeço, né? Foi muito enriquecedor. Eu não consegui ficar um minuto distraído o tempo todo observando. Queria abrir um parênteses, né? Que estou nessa fase da estatística ser o russo para mim. E vejo que lá na frente faz sentido. Antes eu começava a ler, não entendia nada. Agora, até enquanto eu entendo uma coisa, eu fico já feliz, né? Então, assim, é prazeroso. O professor Hernandes, assim, eu peço muito que ele esteja lá com 103 anos jogando beach tênis e falando de estatística para a gente, porque é uma pessoa assim, que passa esse conhecimento com muita leveza, traz exemplos, né? Quando ele vê que a gente ficou com cara de paisagem, ele traz exemplos, né, da sala de aula, para mim. Então, foi muito boa essa informação, né? Me deixa um pouco mais animada. Mas, voltando
que eu coloquei anteriormente, eu queria saber a respeito disso, né, da imagem corporal. A gente já viu algum estudo sobre esse perfeccionismo, né, que é um traço de personalidade rígido. Eu observei um pouquinho da fala, né, que o nosso colega é Matheus, né, Matheus, que trouxe antes, que faz a avaliação, e aí tem aquela questão de esperar uma avaliação que não fosse positiva, né, mas sim de negativa, se isso tem a ver também, né, com esse padrão. Seria isso, né? Mais de curiosidade que eu fiquei pensando nessas variáveis. Legal, Isabela. Olha, bem interessante e desafiadoras essas perguntas, né? Interessante que você está trabalhando com essas variáveis aí, com esses construtos, e qual que é a idade do seu público-alvo que você está trabalhando com perfeccionismo e imagem corporal? Na verdade, eu estabeleci na população universitária e eu vou ter essa faixa etária dos 18 aos 60 anos, porque, na verdade, nessa escala que eu pretendo adaptar, né, que seria, na verdade, seria um componente do perfeccionismo, né? A forma como o perfeccionismo ele é expresso nas relações interpessoais, né? Que seria, o perfeccionismo é ser perfeito. Da autoapresentação que eu estou trabalhando seria de parecer. A pessoa, ela lá no fundo, ela acha que não é, mas ela quer parecer, né? Então, seria dos 18 aos 60 anos, estabeleci por conta dos estudos, né, que só trouxeram no máximo aí 46 anos, e não vi nenhum que passasse disso, né? Até... O que eu ia responder, você já constatou, na verdade, então, né? Eu acho que primeiro tem essa questão entendendo que você vai trabalhar com a adaptação da escala, né, do perfeccionismo. Então, a gente também não tem muitas opções de instrumentos para investigar esse construto aqui no Brasil, no geral, né? E com o público mais velho, especificamente, quase nada, né? Eu, por exemplo, nunca li especificamente algum artigo falando sobre perfeccionismo nas pessoas mais velhas. O que eu tenho para te falar são questões relacionadas a traços de personalidade, né? Então a gente sabe, por exemplo, que pessoas mais perfeccionistas elas tendem a ser menos, né, ter menos flexibilidade cognitiva, menos flexibilidade comportamental, né? E essas características de personalidade, elas também vão afetar os desfechos em saúde mental para quem é mais velho também, né? Então, assim, se passar pela etapa da velhice pressupõe ter que lidar com situações em que você vai perder, por exemplo, funções cognitivas, mesmo que dentro mesmo que sejam perdas normativas, mesmo que sejam perdas esperadas para a idade, né? A pessoa ela vai lidar com declínios, com limitações, com mudanças na saúde, né? E eu diria, né, que para pessoas talvez com uma rigidez cognitiva maior, né, e talvez com traços aí maiores de perfeccionismo, isso vai ser mais difícil, né? Agora você falou com relação à imagem corporal. Tem um livro da Miriam Goldenberg muito bom, e ele é para público leigo, tá? Ele não é livro de academiquez, não. Ele chama Bela Velhice. Do meu ponto de vista, é um livro para todo mundo ler, para todas as idades. Que ela discute essa questão do corpo como sendo um capital para a mulher mais velha. Né? Então, assim, para a mulher envelhecer e lidar com mudanças corporais, né? Então vai ter ruga, o peito vai cair, a bunda vai cair, vai engordar, né? Isso vai ser muito mais fonte de sofrimento para essas mulheres e vai pressupor perdas de reforçadores, né? Uma linguagem comportamental, vai pressupor dificuldades, né? Obstáculos, desafios, muito mais para as mulheres do que para os homens. Né, que não recebem tantos julgamentos de valor com relação à aparência física. Né? Então, assim, essa questão da imagem corporal, assim como a gente vê que isso afeta mais mulheres do que os homens, isso também se mantém aí para a velhice. Né? A gente tem que pensar que a velhice é uma continuação do que está acontecendo. Então, assim, muitas das manifestações dos construtos que a gente vê para as idades, né, para as pessoas mais jovens, elas podem se manter também para as pessoas mais velhas.
Mas o que eu tenho para te dizer é que realmente tem pouquíssimos estudos sobre isso ainda, né? Eu até fui chamada para ser banca de doutorado de uma menina que ela quer investigar a influência da personalidade no declínio cognitivo. Será que tem influência? Né? Os tipos, dependendo do tipo de personalidade, será que isso pode impactar no declínio cognitivo? As pessoas vão declinar, enfim, ter um traço mais de neuroticismo, né? Que é aquele traço também da pessoa mais fechada, com mais afetos negativos, aquela pessoa rígida, talvez um perfeccionismo extremo também. Será que se é assim, isso pode implicar em mais perdas cognitivas? Será que ter uma postura mais aberta, mais extrovertida, pode ser protetivo para perdas cognitivas? Então, isso é para te dar um exemplo de que as pessoas ainda estão pesquisando isso, né? Eu fui chamada para essa banca para participar da qualificação. Então, ela está ainda organizando um estudo de doutorado dela, ela é lá da UFMG, a Karen Saviotti. Na verdade, ela me chamou para participar da banca e eu não pude por causa do horário. Eu fiquei muito chateada, porque eu estava, assim, genuinamente muito curiosa com a pergunta de pesquisa dela, né? Ela me mandou o trabalho, eu dei uma passada de olho, não consegui ler tudo ainda, mas é uma pergunta de pesquisa muito pertinente, né? Eu acho que tem alguma relação com o que você está trazendo. Eu não sei te dizer especificamente com relação a estudos sobre perfeccionismo para as pessoas mais velhas, até porque eu acho que você já constatou que não tem instrumento, né? Quanto menos instrumento adaptado para esse público mais velho. Então, de repente, já que você está trabalhando com essa escala, se você quiser expandir um pouquinho a sua faixa etária, fazer uns estudos comparativos, pode ser interessante. Verdade, professora. Muito obrigada pelas suas colocações. Né, fiquei muito assim, curiosa para saber, né? Acredito que assim é difícil, né, acessar esse público, mas quem sabe aí, né, professor, lá no doutorado, nem qualifiquei ainda, gente, no mestrado, mas estou pensando lá. Eu estou te dando as ideias aí, né? Eu fico dando as ideias, depois eu discuto assim, são muitos trabalhos, né, muitas pesquisas a serem realizadas. Vejo que é um campo de possibilidades. Então, foi muito bom, né, um espaço para a gente pensar. Então, a gente sai com mais perguntas do que com dados, né, e acho que isso é muito importante. Então, quer dizer que eu acredito que para todo mundo aqui foi uma tarde muito boa, né? Só faltou um café, mas não dá porque está muito quente no Rio. Um pãozinho de queijo, um bolinho de cenoura. Pois é. A veia mineira fala alto aqui, gente, com comida. Verdade, agradeço muito. Wanderson. Bom, já estamos um pouquinho avançados aqui na hora, né? Nós tínhamos, assim, pensado lá no início do ano das nossas reuniões irem até as 18, né? Mas eu acho que como o tema foi, assim, interessante para todos e essas discussões foram muito ricas, a gente se estendeu um pouquinho além disso, mas não tem nenhum problema, né? Não é nada assim que esteja, sabe, entalhado, né? Gravado numa pedra, né? Esse lance das 18 horas. Mas, assim, agradeço demais a todo mundo que esteve esse tempo todo interessado em ouvir a pesquisa e o trabalho da professora Luísa. Agradeço demais a professora Luísa. Certamente tu inspirou muita gente aqui, tu deixou a cabeça de muita gente fervilhando com ideias e possibilidades e novos olhares, até mesmo para a população idosa, certamente, né? E, bom, volte quando você quiser, é sempre bem-vindo aqui, essa casa também é sua. E o LabMed agradece imensamente a você por essa contribuição, por essa tarde maravilhosa. Gente, obrigada, eu que agradeço. Como eu disse, eu sempre me senti muito bem recepcionada pela comunidade uergiana, né? E eu acho que vocês são só mais um exemplo, né, do quanto é prazeroso para mim estar aqui, poder trabalhar aqui, conhecer pessoas que estão aí no mesmo caminho, né? Trabalhando com instrumentos, trabalhando com validação, aprendendo estatística, querendo pensar em perguntas de pesquisa relevantes para a sociedade, para a comunidade, né? Pesquisa a gente faz em conjunto, sem dúvida nenhuma. A pesquisa ela para alcançar mais audiências maiores, a gente tem que fazer isso de forma colaborativa, né? Então, por isso que eu fiquei muito contente com a oportunidade, do convite para estar aqui, conhecendo vocês também, né? O Wanderson
já estou tendo mais contato, porque ele está me ajudando na disciplina de estatística. Jeane também já tinha conversado, algumas carinhas também, às vezes eu vejo lá na reunião da pós-graduação, né? Mas eu espero que a gente possa se encontrar mais também aí nos espaços da UERJ, trocar mais ideia e, de repente, fazer parcerias futuras de pesquisa, porque é assim que a ciência segue, né? Então, queria agradecer muito aí por toda a recepção, por todo o interesse, por todo o carinho de vocês.